Oi, gente, hoje eu vou falar sobre a cidadania suíça que nós temos e somos todos brasileiros aqui na nossa casa e a gente foi solicitar a cidadania por tempo de moradia aqui na Suíça. E funciona assim, a cidadania que nós pedimos, como ninguém aqui é suíço, como eu falei, é a ordinária, isso é, tempo de moradia para estrangeiros e tem algumas regras no meio dessas exigências aí. Só para explicar um pouco que a Suíça não dá cidadania para quem nasce aqui. Por exemplo, o Lucas, que é o nosso filho de 7 anos, nasceu aqui. A Ana Júlia veio com 2 meses do Brasil. Nós já moramos aqui, esse ano vamos completar 14 anos, no ano de 2023, porque nós chegamos em junho de 2009. E o Lucas, por mais que tenha nascido aqui, ele não ganha cidadania suíça automaticamente. A cidadania suíça é dada somente por ius sanguinis, isso é, tem que ser pai ou mãe, ou os dois, para passar a cidadania para o filho. No caso ius solis, que é o caso do Lucas, por ter nascido na Suíça, não ganha automaticamente por ser filho de estrangeiro, tá bom? Então, por isso, tem algumas regras para nós estrangeiros que quer pedir cidadania. Isso muda também, tem uma regra geral, federal, e existem regras cantonais e das prefeituras. Então, eu vou dar a nossa experiência como moradores do cantão de Aargau, ok? Da prefeitura de Obersiggenthal. Então, essa é a nossa experiência. Pode mudar para você que queira pedir cidadania suíça e mora em outra cidade, mesmo sendo do cantão de Aargau, e que possa mudar também, principalmente sendo de outro cantão, ok? Regras para a cidadania, então. Tem que morar na Suíça por 10 anos já. Tem que ter o visto C de residência, né? Que é um visto que é renovado a cada 5 anos, né? Você tem que ter pelo menos deste visto 3 anos de visto C. Dependendo do cantão, você tem que estar morando na mesma prefeitura de 2 a 5 anos. Então vai depender muito da sua prefeitura essa exigência. Quem tem de 8 a 18 anos conta o dobro, cada ano conta o dobro na hora de pedir a cidadania, ok? Claro que todos esses anos vivendo na Suíça, mas as pessoas de idade entre 8 e 18 anos conta o dobro. Agora, regras do cantão de Aargau, ok? Como eu falei, pode mudar de cantão para cantão. Visto C, que é exigência federal, mas no visto C você tem que ter 3 anos de visto C, 5 anos morando no cantão de Aargau e 3 anos morando aqui na cidade, na prefeitura de Obersiggenthal, beleza? Tem também que ter um nível de alemão, isso também é uma exigência federal. Alemão porque a gente mora num cantão alemão, então o mínimo é B1 para fala e A2 para escrita, né? Você tem que fazer um teste também para provar isso. E uma carta de referência. O que que é essa carta de referência? É de um suíço. No caso, meu marido trabalha 100% numa empresa e eu sou autônoma, tenho uma empresa registrada como autônoma. Ele, como trabalha 100%, a exigência era de uma carta de uma pessoa suíça, dando uma referência para a prefeitura, dizendo que ele é uma pessoa idônea, que ele é uma pessoa boa para ser um suíço, enfim, descrevendo como nós somos. Para mim, que sou autônoma, eram exigidas 3 cartas. Então, eu tive que pegar outras 3 pessoas suíças para pedir a carta de referência e entregar na prefeitura, tá bom? Essa carta, então, são pessoas que eu conheço, que tem que ter um convívio comigo, né? Eles têm que comentar isso na carta, que tem que ter um convívio comigo, como eles me conheceram, como eu sou, se eu sou integrada, enfim, fazer toda uma boa fita aí pra galera e mostrar que eu mereço a cidadania. Quais documentos nós entramos na prefeitura, entregamos à prefeitura, né? Então, todo o processo dá início com a prefeitura. É por ali que você dá início à solicitação da sua cidadania suíça. A gente entregou os documentos que, primeiro, a gente tinha que ter um registrado no cartório daqui da Suíça. Nós tínhamos, eu e meu marido, registro no cartório, porque o Lucas nasceu aqui na Suíça, o nosso filho pequeno. E automaticamente, quando foi registrado, o hospital manda os documentos para o cartório, eles registram, fazem uma certa certidão de nascimento e registram a gente e o Lucas automaticamente fomos registrados nesse cartório. Porém, a Ana Júlia, que nasceu no Brasil e chegou aqui com 2 meses, não tinha registro no cartório daqui. Por isso, a gente teve que pedir para o cartório do Brasil, onde ela foi registrada, uma certidão com o selo de AIA,
traduzida também para o alemão, essa certidão teve que vir traduzida, e aí sim entregar para o cartório junto com a prefeitura, e a prefeitura fazer esse registro caso nós ganhássemos a cidadania, ok? Então a gente entregou essa certidão junto com os documentos. O que são esses documentos? Os documentos um documento que prova que eu não tenho nenhuma dívida, né? Não tenho nenhuma pendência financeira. Um documento que prova que eu não tenho nenhum envolvimento policial, nada, né? Um formulário que a gente tinha que responder, que a prefeitura que nos entregou antes para entregarmos juntos com os documentos gerais, que são uma pergunta do formulário, por que eu quero a cidadania suíça? O que eu acho da democracia suíça? Se eu sou filiada a algum partido, alguma associação, que a gente chama aqui de Verein, se eu participo de algumas e quais se eu participo, né? O que eu acho do alistamento militar e da defesa civil também na Suíça. Para os homens, se já prestaram serviço militar no país de origem ou não. Perguntam também quanto tempo eu fico na Suíça e quanto tempo eu vou, no caso, no meu país de origem, no Brasil, e por quais motivos eu vou para o Brasil, por férias, quanto tempo eu fico nessas férias, né, tudo isso. E então são algumas perguntas que tem aí nesse formulário. Entregamos ele junto às cartas de referência, como eu falei, a prova, né, o certificado de nível de alemão que nós fizemos a prova, e também eles pedem como é que a gente chama? A árvore genealógica da gente. Eles pedem também os nomes, né? Nossa certidão de casamento, né? Também traduzida para o alemão. Entregamos junto, beleza? E também o histórico escolar das duas crianças. No caso, o Lucas ainda não tinha entrado no jardim de infância. Nós já tínhamos dado entrada, nós demos entrada nesse processo de cidadania em outubro de 2019. Porque em junho de 2019 nós completamos os 10 anos de morada na Suíça. Então, quando tem que fechar os 10 anos. Depois dos 10 anos, aí sim você pode solicitar a sua cidadania. Então, foi em outubro de 2019, e aí só a Ana Júlia estava na escola, e aí a gente pediu o histórico dela escolar, e foi junto o histórico da Ana Júlia, com toda a papelada que a gente tinha que entregar. Tudo é custo, tá? Nós gastamos quase 6.000 francos para todos nós, para fazer a cidadania. Isso envolvendo taxas de prefeitura, testes que a gente pagou, taxas também para o cantão e para o governo federal, que quando os seus documentos vão passando para cada setor avaliar e analisar seus documentos, porque não é só a prefeitura que analisa, o governo federal e o governo do cantão também avaliam você. Então, a gente pagou. O total foi 5.900 francos, né? Quase 6.000 francos para todos nós aqui. Agora eu vou falar sobre o processo da cidadania, desde a entrega do material, né? Como eu falei, a gente entregou os documentos na prefeitura daqui, outubro de 2019, e demora aqui umas 4 meses, e eles informam no jornal daqui da região, tá? Um jornal impresso, tudo, que nós estamos solicitando a cidadania. Então, aparecem os nossos nomes, data de nascimento e o nosso país de origem. Isso quer dizer que a comunidade daqui está vendo que nós estamos pedindo cidadania e eles têm a liberdade de intervir. Isso é, se eles acham que a gente não deve pedir, não deve receber cidadania, se a gente não merece, eles podem ir lá e reclamar na prefeitura, dizendo alguma coisa da gente, falando alguma coisa que pode ter acontecido de ruim, eles podem dar um jeito e não seguir o processo. A outra parte, depois disso, né, passa-se os dias, a próxima parte é um teste isso só para deixar claro, é aqui na nossa prefeitura, pode mudar de prefeitura para prefeitura mesmo sendo no mesmo cantão, tá? Então, documentos, notificação no Jornal da Cidade da região sobre a solicitação da cidadania, depois um teste de conhecimentos gerais e conhecimentos cívicos, que eles chamam, né? Envolve leis, envolve regras da Suíça, envolve conhecimentos gerais, envolve a parte de história, né? Tem muita informação. O teste, eles dão as questões para a gente estudar, não preciso nem dizer que é tudo em alemão, né?
dão as questões para estudarmos. São 300 questões, todas elas de alternativa. São 4 alternativas a cada questão. Então, são 300 questões para a gente estudar. E no dia do teste, a gente responde 40 questões em 45 minutos. A gente tem que responder. Então, aí no final do teste, a gente recebe quantas a gente acertou e quantas não. Eu errei só uma desse teste, o marido errou 3. Então, ganhamos pontinhos aí nesse teste. O próximo passo para mim foi o mais difícil, assim, me deixou mais nervosa, que foi a entrevista. Agora, a parte mais difícil para mim foi a entrevista, eu tava muito nervosa, né? Eu lembro hoje, tranquilamente, tudo que eu passei na entrevista. Foi no dia 20 de outubro de 2020 a minha entrevista. E eu e o meu marido a gente foi fazer, só que a gente fez separado, eles não fazem juntos, né? Não fizeram juntos. Então, primeiro entrou eu, depois entrou ele. Aqui na nossa cidade tem uma comissão de cidadania. Então, eram 4 pessoas para me avaliar enquanto me entrevistavam. Enfim, essa entrevista, depois que eu fiquei assim, numa adrenalina, uns 2, 3 dias depois que eu fiz ela. E ela foi muito doida, gente. Eu não sei como é que eles me deram a cidadania. Porque eu cheguei e era ainda a época do Covid e é verdade, assim, a nossa entrevista e o nosso teste adiou por causa do Covid. Então, era para ter sido feito em março e junho, respectivamente, né? Março o teste, junho a entrevista. E a gente acabou fazendo tudo em outubro, né, de 2020. Então, deu uma atrasada no processo todo. Que até a gente receber a cidadania, isso completou 2 anos, né? Então, se fosse um processo, um período normal, sem o Covid, sem a pandemia, a gente teria feito mais rápido, o processo ia acontecer mais rápido. Enfim, a entrevista foi a seguinte: a gente já tinha recebido da prefeitura material para a gente estudar em relação às informações da prefeitura, que é os limites da prefeitura, a história daqui de Oberzigental, e também a história de Argau, e a história geral, tá? Cidade, cantão e país da Suíça. E isso para mim era muito prático, porque eu trabalhando como guia, isso aí, ó, tranquilo, de boa. Mas eu tava nervosa, porque, claro que a entrevista era alemão, né? Mas assim, eu não sei o que eles iam me perguntar, né? Então eu tinha medo de não saber alguma coisa e que ali eles pudessem me dar, negassem a nossa cidadania, né? Aí cheguei na entrevista e foi o seguinte: o presidente da mesa, da comissão, ele é o vice-prefeito daqui, né? Então eu já sabia também sobre política, eles perguntam, tá? Perguntaram pra gente, foi inevitável. Eu já sabia também, então eu já sabia o nome de político para dizer, tanto em âmbito cantonal quanto federal, principalmente da prefeitura daqui. E eu sabia que o presidente da comissão era o vice-prefeito, né? Sabia o nome da prefeitura, da prefeita, tudo eu sabia. E os 2 vereadores eu sabia o nome também. Então, cheguei, eles começaram a me perguntar quem eu era, né? Pediram assim, quem é a Ana Luísa? Daí eu comecei a falar. Falei que eu era brasileira, que eu morava aqui tantos anos, enfim, dizendo que eu era casada, que eu tinha 2 filhos, meus filhos, e assim foi indo, foi contando a minha história e procurei trazer para o meu trabalho de guia, onde eu me sinto mais confortável de falar e também mostrar para eles a minha integração em relação ao país, pelo meu trabalho, né? E foi aí que eu comecei a dizer assim, eu trabalho como guia. E quando eu falei que eu trabalhava como guia, eles me perguntaram, então faz de conta que nós somos um grupo que está vindo passear na Suíça e eu quero que você me diga o que a gente vai ver, onde você vai nos levar. Aí meu chão, né? Daí peguei e falei tudo, que eu levaria eles a tal lugar, porque o pessoal visita tanto tal lugar. E aí eu fui dominando a conversa. Só que eu cheguei, logo que eu cheguei, eu falei assim, olha, desculpa, eu tô nervosa, né? Tem toda uma solenidade que fala assim, você está aqui para processo de cidadania suíça, enfim, nós vamos te interrogar, não, nós vamos conversar com você, fazer algumas perguntas, ok? Eu falei, ok. E aí, em seguida, eu falei, olha, me desculpa, eu tô muito nervosa, né? Mas a gente pode começar. E foi quando o presidente da comissão falou assim pra mim, se você quiser, quer tomar um pouco d'água? Quer um copo d'água? Eu falei assim, não, eu não vim aqui pra beber água, eu vim aqui pra conversar e responder as perguntas. Gente, quem em sua consciência fala isso pra pessoa que tá te avaliando? Eu não sei, eu falei, não quero água.
vamos conversar porque a gente veio aqui para avaliação, para entrevista. Eu falei isso. Mas isso na hora eu não me toquei de nada, eu fui depois assimilando tudo que as bobagens que eu falei. Essa foi a primeira. Vamos lá, tem mais, tá? E aí fui falando sobre isso, no caso que se eles fossem um grupo que eu atendesse para fazer um tour, o que eu faria com eles, onde eu levaria, tá bom? Depois eles vieram perguntando sobre a parte da prefeitura, perguntaram o nome da prefeita, eu falei assim, você, que é o presidente da Comissão da Cidadania, é o vice-prefeito daqui, falei, né, para ele saber que eu sabia quem ele era. Falei um vereador, que ele perguntou se eu sabia o nome de um vereador, eu falei que sim, falei. E aí ele veio para a parte geográfica da cidade, das divisas. Quantas cidades dividem aqui a fronteira com a Oberzigental? Se eu pegar o ônibus tal, a parte de trânsito, por exemplo, se eu pegar um ônibus tal para ir em tal lugar, qual é o ônibus que eu pego? Se eu pegar o trem tal, aonde eu vou parar? Então, tudo isso ele queria saber, né? Então, essas coisas para mim foi fichinha. E fomos indo na conversa, tudo, até que depois foi no âmbito cantonal, também me perguntou se eu sabia como é que era o nome do governo, né, que eles chamam daqui de Grossrat, que é o governo cantonal, e quem era o governador. Aí eu falei que sabia, se eu sabia de um deputado estadual, eu sabia. E aí fomos passando para o âmbito, também perguntou curiosidades do cantão, e passamos para o âmbito federal, né, me perguntou dos 7 ministros, pelo menos 3 nomes de ministros. Aí eu respondi para ele. E fomos assim em parte geográfica. O lago, quantos lagos que tem? Se eu for para o sul, qual é o lago que tem? Se eu for para o lado de Berna, qual é o lugar que eu vou passar? E sim, foram perguntando essas coisas. E para mim, tranquilo. Até que eles me perguntaram a montanha mais alta da Suíça. A montanha mais alta daqui. Não é Jungfraujoch, porque Jungfraujoch é a montanha mais alta que a gente pode subir, né? Que a gente tem condições de subir. Mas não é a montanha mais alta da Suíça. E eu sabia, só que na hora me deu um branco. Para quem não sabe, é do Vorspitz, que fica perto de Zermatt. E eu sabia que era perto de Zermatt, eu sabia qual era a região, eu sabia até a altitude. Só não sabia o nome. E nisso, para tentar lembrar o nome, eu comecei a enrolar. Falei assim, não, eu vou tentar falar que eu sei alguma coisa e nesse tempo eu vou tentar lembrar o nome da montanha. Daí eu falei assim, olha, eu sei que Jungfraujoch é a montanha mais alta que a gente consegue subir. Aí ele falou, aí das pessoas que estavam me avaliando, o único que falava comigo era o presidente da comissão, da avaliação. Aí esse cara que estava à esquerda, ele falou assim pra mim, não é em Jungfraujoch a montanha mais alta. Bem sério, assim. Aí eu parei e falei assim, ó, eu sei que não é Jungfraujoch, eu não estou dizendo que é Jungfraujoch, estou dizendo que ela é a mais alta que a gente consegue subir. Agora, a montanha mais alta da Suíça fica na região próxima a Zermatt, e agora eu não consigo lembrar o nome, a altitude é tal. E comecei a falar, bem séria, firme com ele, eu falei, eu sei que não é Jungfraujoch. Não estou falando que ela. Aí nisso, o presidente da comissão me olhou e falou assim, então, já que você sabe que fica na região de Zermatt, me diz uma outra coisa. Qual é a montanha famosa em Zermatt? Matterhorn. Eu falei, ok, fechou. Então, aí encerrou a pergunta, ele falou assim, é a do Vorspitz, a montanha mais alta. Assim. Eu falei, ok. Eu falei assim, olha, na empresa que meu marido trabalha, todos os projetos têm nome de montanha. Eu tenho certeza que ele vai saber se vocês perguntarem isso pra ele. Só que o meu marido tava mais nervoso que eu, também não soube. Ai, gente, meu pai do céu. Enfim, aí eu dei essa indireta pro cara e falei assim, não tô dizendo isso. Eu falei bem séria, bem firme com ele. Eu não sei como é que eles aceitaram. Enfim, não foi grosseiro, foi só firme, né? Enfim, e aí fomos indo. E aí no final, eles encerraram, fizeram as últimas perguntas. E no final eles me perguntaram o seguinte, se eu tinha alguma coisa pra falar, não sei o quê. Eu falei assim, não, eu aguardo a avaliação de vocês, beleza. Ele disse, olha, então agora você se retira, pode sair da sala e a gente vai debater sobre a sua avaliação e eu já te chamo pra você voltar, a gente já diz agora, né? Eu falei, beleza. Quando eu saí, eu falei assim, meu Deus do céu, foram 5 minutos, eu acho, de espera.
E eu falei pro meu marido, olha, não sei. Falei, ó, não sei. Aí eu comecei a lembrar o que eu falei. Falei, meu Deus, eles não vão me dar. Essa maluca aí não vai me dar. Enfim, volto. Aí eles me chamam, volto pra sala. Aí eles pedem pra eu sentar de novo. Eu sentei. E aí eles falaram, a gente já tem um parecer, né, sobre a sua avaliação. E eu falei assim, olha, então agora eu quero um copo d'água. Eu falei pra ele. Aí assim, agora eu vou querer aquele copo d'água que você me ofereceu no início da entrevista, agora eu vou querer. Aí eles começaram a rir, e aí eles me deram o copo d'água. E ele falou assim, olha, a gente né, dá ok para sua avaliação, você tem condições de ser suíça, enfim, nós vamos dar prosseguimento aos seus documentos, vamos encaminhar, blá, blá, blá. E assim foi. Quando ele falou isso, eu falei não, eu entendi errado. Eu dei um grito, não acredito, e comecei a chorar. Aí veio uma das moças, me trouxe mais água. Eu falei assim, desculpa. E eles disseram, não tem problema. Eles começaram meio que rir, ficaram, né, acharam essa maluca chorando agora. E aí nisso eu encerrei a minha participação na entrevista, saio, entra meu marido. Então eu esperei ele lá de fora e nisso eu comecei a reviver tudo que eu tinha falado. Gente, meu pai do céu, como é que eu pude dizer tanta coisa assim? Como é que eles deram, né? Enfim, mas eu respondi a essa do Forest Piazza, da montanha mais alta, realmente eu não soube dizer na hora. Deu um branco, mas de resto foi tudo bem. Aí meu marido sai, também mesmo esquema. Ele fez a entrevista, foram 45 minutos de entrevista pra mim e 45 minutos pra ele. Aí ele sai, eles avaliam, ele volta, né? Ele tava tão nervoso, né? Tão mais que eu, ele dava risada. Ele disse que ele dava risada quando ele não sabia. Olha só o nível da pessoa. Mas aí eles deram também cidadania pra ele. Eu falei assim, olha, bando de maluco pedindo cidadania junto. E aí a gente vamos para casa. Em seguida, dá uma semana, a prefeitura mandou a avaliação que eles escreveram e eles mandaram junto com os nossos documentos pro cantão, né, pro estado. Então daí assim, depois da entrevista, eles escreveram a avaliação sobre a nossa entrevista e aí juntaram com os nossos papéis. Mandam para um cantão, aí o cantão avalia, pro cantão de Argal. O cantão avalia, depois do cantão avaliar, eles mandam pro Bundes, que é o governo federal. E aí o governo federal avalia, volta para o governo cantonal, e aí sim o governo cantonal dá o aval final e o parlamento estadual diz que você é suíço, né? Dá o aval final, dá o ok, pode receber cidadania. E isso tudo é pago, tá? Então quando a gente dá entrada na prefeitura, os documentos se paga para a prefeitura, o maior valor fica ali, deu 3.700 por aí, francos. Vai da prefeitura depois para cantão, paga pro cantão mais um tanto. Depois vai pro federal, paga pro federal, que o que menos paga deu 150 pro cantão, pro governo federal. E pro cantão deu uns 2.000 e alguma coisa. Aí você paga. Se você não pagar, o processo não segue, tá? Tem que pagar, não tem como fugir. Então, foi pro cantão, governo federal, volta pro governo cantonal, e aí sim, é o aval final, e aí eles dão o ok, beleza? Esse processo todo da gente, como eu falei, demorou 2 anos por causa da pandemia, mas acredito que em períodos normais, ele acabe demorando 1 ano e meio, por aí, tá? Então, mas prepare o bolso, que você vai precisar se você é uma família de 4 pessoas, sendo crianças, 2 crianças e 2 adultos, vai gastar pelo menos uns 6.000 francos aí, nessa brincadeira, tá bom? Mas vale a pena, né, gente? Pelos meus filhos também a gente fez. A Ana Júlia chegou com 2 meses, praticamente nasceu aqui, né? Só criou aqui, a cabeça dos meus filhos são daqui, muita coisa daqui. E eles merecem por isso também. E nisso a gente pediu para todos ao mesmo tempo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado das informações. E dedico sorte a quem for tentar. Acontece, às vezes, as pessoas não passarem da prefeitura, no caso da nossa prefeitura, para seguir adiante os documentos. Acontece. E quando isso acontece, você pode tentar novamente cidadania, mas você tem que esperar um tempo de 3 meses. Aqui da prefeitura dá 3 meses para você tentar de novo, tá? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.